O dia que eu descobri que eu vivia com HIV foi um dia como se eu não tivesse chão. Parece que você tá pisando em ovos, você fica com medo de tudo, você fica com medo de como que vai ser a reação das pessoas. E então, para mim, foi um mix, né, de ainda bem que eu descobri o que é, e agora, o que eu preciso fazer? Eu tentei ir pelo caminho de procurar uma boa informação, né? Não ficar procurando um monte de coisa pela internet. Eu comecei a ver que não era bem como era nos anos 80. Acho que uma grande lição do nosso set hoje é como essas pessoas são vistas hoje em dia, como essas pessoas querem ser vistas, como a partir do olhar do outro elas podem se tornar uma pessoa melhor e mais confortável dentro da nossa sociedade. E que esses olhares também possam ter alcance de comunicar muita coisa para além disso, né? E buscar ajuda, buscar informação também é necessário. HIV é o nome do vírus, AIDS é o nome da doença que esse vírus causa quando ele não é diagnosticado e nem tratado. Lá na década de 80 e 90, HIV era sinônimo de AIDS porque todo mundo que se infectava, mais cedo ou mais tarde, ia adoecer. Em 96, 97, que tudo muda e a partir de então a gente aprende a tratar o HIV e é perfeitamente possível fazer com que uma pessoa viva com HIV saudável sem nunca desenvolver AIDS. Do ponto de vista médico, a gente está muito avançado em tratamento, em qualidade de vida, isso eu não tenho problema nenhum em falar. Mas do ponto de vista psicológico, de estigma, de preconceito, parece que a gente não evoluiu muito. A pessoa que vive com HIV continua tendo muita sombra, continua tendo muita vergonha, muita dificuldade de fazer as coisas, de conversar com as pessoas por causa disso. No momento que eu resolvi me expor e lancei o meu primeiro vídeo, começou a surgir muita gente ao meu redor que, olha, eu também tenho, meu Deus, eu também tenho. Eu falei, caramba, né, onde estavam essas pessoas todas que não tinham voz? Como a gente vive numa sociedade totalmente sorofóbica e disfóbica, isso afasta as pessoas de suas redes, e afasta as pessoas de contato de pessoas que elas podem contar sobre o diagnóstico. E tem uma coisa boa do HIV, é que é fácil de fazer diagnóstico. Hoje em dia, com um pouquinho de saliva, com uma gotinha de sangue, você consegue em 15 minutos fazer um diagnóstico. O diagnóstico precoce é muito importante porque a gente consegue manter a qualidade de vida do paciente. Quanto antes ele faz diagnóstico, antes ele começa a tratar, ele entende do que está acontecendo, entende da doença. Então a gente pensa em proteção de duas maneiras. A proteção que a própria pessoa faz consigo e a proteção que ela faz com os próprios parceiros. Então fazer diagnóstico precoce é uma maneira de prevenção. Quando você faz testes rápidos com frequência, você também está se protegendo, também está se prevenindo. O tratamento é o que faz a gente ficar com a carga viral indetectável. E por que isso é tão importante? É isso que faz o vírus ficar numa quantidade tão pequena no organismo que ele está presente, a gente ainda não conseguiu eliminar totalmente esse vírus, mas ele está numa quantidade muito pequena, que vai estar causando quase mal nenhum para o seu organismo. Então a primeira vez que eu peguei aquele potinho de remédio na mão, eu falei, cara, esse aqui é o meu brother e ele vai estar comigo aí por uns bons anos. Então se eu não enxergar ele como um amigo, como um aliado nesse rolê, como é que vai ser, né? Não é nem que ele me traz uma qualidade de vida, ele me traz vida. O meu marido não tem o vírus e os meus filhinhos, o João e a Olivia, também não têm o vírus. Então muita gente pergunta, você fez inseminação artificial? O que você precisou fazer? E na realidade, eu transei. Foi pelos meios comuns, porque eu não tenho vírus nas vias sexuais nessa minha condição de indetectável. A importância do apoio muda totalmente um pouco dessa realidade de cada uma dessas pessoas que vivem com HIV. Você não tem ninguém para poder falar, se você não tem ninguém para poder minimamente soltar aquilo ali que está dentro, você não consegue trilhar esse caminho, porque viver com HIV, para algumas pessoas, é muito difícil. Só que o difícil de viver com HIV, na minha opinião, não é essa parte técnica médica, é o lidar com todo preconceito, toda discriminação. E para você conseguir falar sobre a sua sorologia, você tem que trabalhar preconceitos seus para conseguir externar as coisas. E essa é a barreira mais difícil que existe na vida de quem vive com HIV. É um fardo pesado para carregar, mas você não precisa carregar ele sozinho. Eu tive que mostrar para minha família como é viver com o vírus do HIV. Quando alguém conta para você que ela vive com HIV,
a primeira coisa que a gente tem que responder para ela é obrigado por ter confiado em mim. E quando a gente fala sobre isso, quando nós, pessoas que somos militantes e ativistas, reforçamos a importância de sermos ombro e sermos ouvido para que essas pessoas consigam chegar até a gente falando do seu diagnóstico, é para tentar ser diferente do que foi com a gente. Essa pessoa que vive e convive com HIV, para ela não desistir, porque o amor, as redes de apoio salvam. É muito importante você saber que o seu tratamento depende muito de você e muito da coparticipação das pessoas que te cercam e do seu médico. A vida, ela traz sempre novos significados. Olha para mim.